Fala Kids! Vídeo de hoje sobre um príncipe Wubble, o 14º príncipe de Kakin e seus guardas-costas. Ex-guarda-costas, porque de toda a sua equipe restaram apenas 2 guardas e uma empregada. Esse foi o único príncipe que teve toda a sua equipe apresentada até o momento. Em compensação, ele é o único que não mostrou sua besta de Nen. É um príncipe com uma situação bem complicada. A vantagem dele é por ser um bebê. E isso ao mesmo tempo que é uma vantagem porque gera compaixão dos seus irmãos, tem alguns que claramente não teriam coragem de fazer mal a ele, é uma desvantagem porque torna ele um alvo muito fácil. De todo modo, não é só lado negativos. Vamos falar então da sua equipe, que é o ponto principal do vídeo. Por ser um bebê, o Wubble fica na companhia de sua mãe, a Rainha 8, que é a 8ª rainha de Kakin. Dá para considerar ela um membro da equipe, pois ela colabora diretamente com seu filho, já tendo usado até um Hatsu emprestado de Kurapika, por mais que ela não tivesse conhecimento sobre Nen antes de conhecer ele. Vale lembrar que Kurapika tem a possibilidade de roubar e emprestar Hatsus até para não usuários de Nen. Uma técnica bastante roubada literalmente, né, nesse caso. De longe, essa é a rainha com maior participação e presença na Guerra de Sucessão. Tem algumas rainhas agindo ocultamente para eliminar alguns príncipes, como foi o caso da Swinko, a mãe de Saleh, que mandou um de seus guardas para espionar e eliminar a princesa Momose, mas ainda assim a participação da Rainha 8 acaba sendo maior e com mais relevância. E já que eu mencionei a Rainha Swinko, eu vou aproveitar e dizer que ela tem um guarda espião fazendo parte da equipe do Príncipe Wubble. Esse é o primeiro guarda que eu vou citar, o nome do guarda era Woody, mas ele foi eliminado rapidamente na obra. Ao que tudo indica, ele foi morto pelo Hatsu Silent Majority, que ainda não se sabe muito. É um Hatsu que não teve um usuário ainda apresentado, mas vem eliminando bastante guardas. Kurapika, que é outro da equipe do Príncipe Wubble, cogita a ideia que Woody foi morto pela besta de Nen do príncipe na tentativa de protegê-lo, o que foi uma ótima teoria. Pelo fato do Woody ser um espião da rainha Swinko, era bem capaz dela ter mandado ele eliminar o bebê Wubble o mais rápido possível, assim como foi no caso da princesa Momose. Por sorte do bebê Wubble, Woody foi finalizado rapidamente. Como o primeiro guarda temos esse. E agora vem uma sequência de 4 guardas-costas, todos sendo espiões de alguma rainha. Esses não tiveram o nome citado, mas fizeram alguns comentários durante a participação. Nada muito relevante. Não se sabe de qual rainha cada um é espião, mas eu vou colocar a fotinha de uma possível rainha junto aí de forma aleatória, só para relacionar com alguma coisa. Porque eles eram espiões, isso é confirmado. Mandado por qual rainha que não dá para saber. Todos esses 4 guardas-costas foram finalizados do mesmo modo que o Woody. Aparentemente pelo Silent Majority. Eu digo aparentemente porque por mais que a forma de finalização tanto desses caras como do Woody seja bem parecido com a forma de finalização que Silent Majority usa, esses ataques foram muito focados nessa equipe do Kurapika. Para mim existe uma mínima possibilidade disso ser realmente um ataque da besta de Nen do Príncipe Wubble. Alguma forma de proteção, assim como o Kurapika cita. Todos esses finalizados são espiões, então pode ter sido isso. Mas é 99% de chance de ser Silent Majority e não ter nada a ver com a besta de Nen do Príncipe Wubble. Estou especulando isso ser a besta de Nen só para dar uma moral na teoria do Kurapika que fazia bastante sentido. Ela tem uma base muito boa. Continuando com a equipe do 14º príncipe, temos na sequência agora 4 empregadas. Essas empregadas têm a função totalmente de assistência, sendo meio inútil na proteção do príncipe, e de início ele tinha 4 empregadas. Mas depois dessas tretas com os guardas-costas sendo finalizados, 2 empregadas pediram demissão. A fotinha delas está aí na tela. Elas não tiveram nenhum nome mostrado. A participação das 2 que se demitiram foi muito baixa, muito mínima. Sobrou apenas 2 então, uma tal de Sandra e a Shimano. Shimano atualmente está viva e dando conselhos ao Kurapika, que é meio que o líder da equipe. Mas a Sandra foi finalizada pelo guarda-costa do primeiro príncipe Benjamin, o Vincent. Ela não teve muita participação na obra, só teve o nome citado e mostrou um pouco de afeto pelo Príncipe Wubble. No caso, ela não desistiu, que nem as outras 2. Mesmo assim, a participação dela foi muito baixa, ela se limitou a apenas isso, não ter se demitido. Participação mínima. Compensava mais ela ter se demitido, porque ela não se demitiu e morreu, acabou sendo pior. E falando agora do carrasco dela, o guarda Vincent. É bom mencionar antes que, pelo fato do Benjamin ser o líder dos soldados de Kakin, ser o chefe do exército do país, ele pode designar seus soldados, seus guardas, para vigiar os príncipes. Na teoria, o guarda que Benjamin manda, ele designa, tem a função de supervisionar se as regras da Guerra de Sucessão estão sendo seguidas. Na teoria é isso, mas na prática Benjamin manda os guardas para ajudar ele a vencer. Para ajudar ele próprio, Benjamin, a vencer. Os guardas vão espionar ou até atacar os príncipes e seus guardas-costas, como foi nesse caso.
Vicente, então, no momento que ele foi designado, no momento que ele chegou na equipe de Kurapika, ele já executou a empregada Sandra, ele já chegou atacando a Sandra. Mas na sequência, Kurapika e Bill conseguiram contê-lo. Vale dizer que Vicente não era um dos guardas-costas do Príncipe Wubble quando começou a Guerra de Sucessão, mas ele passou a ser, já que foi designado a isso. Ele entrou na equipe do Príncipe Wubble depois. Eu vou deixar ele aqui então na parte de baixo da equipe, vou separar ele dos primeiros. E eu nem mencionei, mas após ser contido por Kurapika e Bill, o Vicente se autofinalizou. E aproveitando que eu citei Bill e Kurapika, eu vou mencionar os 4 Hunters profissionais da equipe. Alguns dos príncipes contrataram Hunters para protegê-lo. O Príncipe Wubble foi um desses casos. Então temos 4 guardas que são Hunters profissionais nessa equipe. Eles são o Bill, Sahid, Carton e o Kurapika. Kurapika já é um personagem conhecido, então nem preciso dizer muito. Na sequência então temos o Bill. Bill é um aprimorador com uma forma diferente de aprimoramento. Ele é um aprimorador suporte. Em vez de ele aprimorar um ataque, ele é capaz de aprimorar a aura de algum aliado. Já vimos casos de personagens totalmente desgastados por usarem muita aura, como foi o caso de Gon na partida de Queimada e Netero quando enfrentou Meruem. Com a ajuda de Bill, esses desgastes demorariam mais para acontecer, o personagem ia ter mais aura. Em humanos, o Hatsu de Bill funciona dessa maneira, mas ele também é capaz de usar em plantas para acelerar o crescimento. Quando ele fez uso disso em uma planta, a semente brotou em segundos. Ainda assim é um Hatsu totalmente de suporte com a finalidade maior de prestar assistência a algum aliado. E dando sequência, outro Hunter da equipe é o Sahid. Mas esse cara aqui é meio fracassado. Ele é um emissor que diz preferir usar manipulação. O Hatsu mostrado por ele foi a capacidade de manipular pequenos seres vivos. Ele emite uma bola de aura e lança contra um alvo. Caso acerte o alvo, ele consegue manipulá-lo. Ele fala que o maior ser vivo que consegue manipular é um hamster, mostrando que não é um cara muito capacitado, pelo menos em manipulação. Em emissão também ele não parece ser um cara muito capacitado. O legal desse Hatsu é porque vemos uma combinação de emissão e manipulação. Geralmente manipuladores usam apenas manipulação e pronto. O Shaunark, por exemplo, ele tem antenas e ao acertá-la manipula um alvo. O Illumi tem agulhas e acerta as agulhas e manipula. Já o Sahid não tem objetos físicos que usa para controlar. Ele não usa agulhas nem nada parecido. No caso dele, ele usa apenas aura, que é a sua categoria principal, a emissão. Ele emite e lança essa bola de aura e acertando o alvo consegue manipular. Uma forma não convencional de se manipular um ser vivo. O nome desse Hatsu é janela traseira. É bom dizer que Sahid pode lançar essa bola que controla e acabar errando. Não é totalmente certo que ele vai acertar o alvo. Atualmente Sahid ainda está vivo e está no navio baleia, mas ele foi preso pelo exército de Kakin. Ele foi acusado de traição após atacar e finalizar membros da própria equipe. Sahid é um cara de boa, mas foi manipulado, por isso atacou o próprio time. E agora o último Hunter da equipe, que é o Carton. Ele foi um dos atacados e finalizados por Sahid. Como eu falei, Sahid foi manipulado e acabou dando fim nesse cara aqui. Carton não teve uma boa participação, porém falaram sobre o Hatsu dele. O Hatsu não teve o nome dito, mas citaram que ele era capaz de transformar seu corpo em um balão, um dirigível. Para quem não sabe o que é dirigível, eu vou colocar uma imagem na tela. Isso aqui é algo bem parecido com o que Tsubone faz. No caso, Tsubone é capaz de transformar seu corpo em uma moto e outros meios de transporte. Já o Carton transforma em um dirigível. O zoado aqui é que tanto ele como Tsubone são confirmados conjuradores, mas a alteração corporal é transmutação, até onde se sabe. Aí dá um pouco de confusão. De todo modo até que dá para diferenciar, porque a conjuração de alteração corporal, tanto de Tsubone como de Carton, parece ser algo extremos, uma mudança muito brusca. Já transmutações de alteração corporal são algo mais pé no chão na medida do possível, que são o que Biscuit e Yuppie fazem. Eles mantêm um semblante humano. Não no caso do Yuppie, mas formigas Quimera é um tanto quanto complexo. Levando como base que ele não é humano, é até pé no chão as alterações corporais dele. Voltando ao Carton, ele é capaz de se transformar em um dirigível com espaço para até 5 passageiros. Um Hatsu esquisito até demais, porém é útil. Ele não teve o design mostrado nem foi usado, então vamos ficar na curiosidade de como funciona e de como fica a aparência disso aqui. Pô, eu confesso para vocês que eu achava que Tsubone era transmutadora. Tem confirmação dela dizendo que é conjuradora, e eu tenho até imagens da confirmação de categorias de alguns personagens, mas eu nem me liguei, eu nem lembrava disso. Mas dá nada não, vamos continuar. Assim como Curton, teve mais 2 guardas finalizados por Sahid enquanto ele estava manipulado. Esses guardas não tiveram o nome mencionado e eram espiões de alguma rainha, assim como os outros 5 que eu mencionei anteriormente.
só não se sabe de qual rainha eles eram espiões. Eu vou colocar uma rainha aleatória aí na imagem, só para ficar mais entendível. E tá aí, a equipe do Príncipe Wubble com os 15 membros era essa. Desses 15 aí, só Bill, Kurapika e Shimono continuam fazendo parte do time. Temos o Sahid também, que está vivo, mas está fora da equipe. E agora as substituições. Personagens que entraram depois na equipe devido aos desfalques. A equipe do Kurapika ficou com poucos membros e com isso é permitida a entrada de membros novos. Então, como substituições do time, tivemos o Vincent, que entrou na equipe rapidamente, mas já entrou fazendo bagunça e foi finalizado. E na sequência, Benjamin mandou outro de seus guardas, que foi o Babimina. Babimina atualmente faz parte da equipe do Príncipe Wubble. Vale dizer que Kurapika está dando aula para guardas e empregados que não sabem sobre NEM. Mas aquela galera que está pegando aula não faz parte da equipe do príncipe. Que fique claro isso. Já o Babimina é diferente, ele faz parte da equipe. Ele é um espião do Benjamin, beleza. Mas assim como os 7 guardas espiões que foram finalizados e faziam parte do time do Wubble, ele também faz parte agora. E outros 2 que estão na mesma situação do Babimina é um tal de Hashitou e Sakata, que eram guardas do príncipe Zanglei, mas atualmente está sendo do príncipe Wubble. Obviamente eles são espiões também, assim como o Babimina, porém diferente dele, que serve ao Benjamin e nada mais, Hashitou e Sakata aparentemente não têm ordens de finalizar o Wubble se for possível. Zanglei é um cara mais pacífico, pelo menos em relação a um príncipe neném, então atacar um neném é fora de cogitação para ele. Pelo menos ele aparentou não ter coragem de fazer isso nem dar ordens para alguém fazer isso. E tá aí, a equipe atual do príncipe Wubble é essa. Vale mencionar que o Wubble está aliado do Zanglei, o que foi de grande ajuda pelo menos para ter mais guardas protegendo ele, já que foi a equipe que teve mais baixas desde o começo da Guerra de Sucessão. E essa foi a única equipe mostrada completa até agora. A da Camila eu não sei se já foi ou não, eu vou reler, e se já foi, em breve eu faço um vídeo dela e do time dela também. Mas é isso, kids, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e essa semana sai o vídeo do Bodhisattva do Netero. No mais tardar sai no sábado, eu tô meio atrasado com o vídeo, mas eu sempre faço isso, eu não tenho muito horário livre, aí complica gravar as coisas. Então já é, valeu, falou, kids.